Oi, oi pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, esse daqui é o canal Novo Roteiro e hoje eu tô aqui pra falar, como vocês viram no título, sobre cadernos de anotações bíblicas, sobre como eu faço minhas anotações das minhas leituras da Bíblia. E eu já tenho alguma experiência com isso, aqui tem alguns cadernos que eu já usei aí nesses anos. E eu já fiz um vídeo sobre isso também, que foi um super sucesso, só que ele tá em outro canal meu. Inclusive eu já convido a todo mundo que tá aqui nesse vídeo, se inscreve, que esse canal é bem novinho, bem recente. Eu tenho um canal em que eu falo mais sobre arquitetura, que é a minha formação. E eu criei esse canal pra falar, compartilhar um pouco mais desse meu viés focado no cristianismo mesmo. E hoje a gente vai falar sobre anotações bíblicas. A ideia não é te passar um certo ou errado, falar como você tem que fazer, nada disso. Mas é justamente compartilhar algumas formas que eu já fiz, porque eu já fiz formas diferentes. E eu sei que às vezes a gente fica muito perdida no início, né? Como estudar a Bíblia, como anotar. E a ideia desse vídeo é justamente te dar algumas sugestões, ideias, possibilidades para que você teste e veja o que mais funciona para você. Eu gosto muito de anotar, até porque já tem várias pesquisas, né, que falam que a gente absorve muito mais quando tá anotando, aprende mais quando tá escrevendo ali. Então eu não abro mão de usar papel e caneta, mesmo nos meus momentos ali de leitura. Então vamos lá agora fazer um tourzinho por esses cadernos. Primeiro caderno que eu comecei, que inclusive é o que tem lá no outro vídeo, né, no vídeo mais antigo, só tinha esse naquela época, é esse daqui. E eu usei ele de algumas formas diferentes. Então aqui no início a ideia foi fazer estudos de livros específicos. Então eu comecei aqui estudando Jó, e Jó eu fiz um estudo mais direto. Então eu falei aqui mais da narrativa, do livro em geral. Aí quando você vem aqui pro lado, eu já fiz um estudo diferente de Daniel. Eu tava estudando, ó, capítulo por capítulo. Porém, começando do capítulo 3, eu não fiz dos dois primeiros. Tem uma introdução do livro também. E tem vazios que eu acabei não preenchendo na época. Enfim, estudos de comentário que eu tava lendo junto com a Bíblia. Isso ajuda muito, pesquisar coisas na internet, claro que sempre com prudência, né? Porque nem tudo que a gente encontra faz sentido e é um material bom mesmo, mas existem comentários também, livros com comentários, né? Aqui eu fiz um estudo de profetas de forma geral. Então, basicamente, essa primeira parte aqui do caderno tem esses estudos. Eu fiz essa divisão lateral, ó, ficou bem legal. E aí, nessa segunda parte, já tem uma outra coisa. Aqui, eu fiz devocionais, ó, tá vendo? Então, eu coloquei aqui o dia, anotei ali sobre o que era o meu devocional, o que Deus falou comigo. Coloquei aqui sobre minha leitura bíblica também, o que eu aprendi e coisas pra melhorar, tá vendo? Então, isso daqui eu achei uma forma bem legal que pode ajudar muito a você ler a Bíblia de forma mais prática também, pensando no que você vai aplicar de fato no dia a dia, sabe? Então, aqui essa parte do meio seria para isso. E a parte final aqui eu já fiz um outro uso. Aqui eu queria entender mais sobre os atributos de Deus. Então, eu escrevi aqui Deus e comecei a anotar as coisas que eu encontrava, sabe? E os versículos também. Isso foi uma coisa muito legal que uma vez eu ouvi, que era justamente se a gente tem estudos assim, pessoais, que a gente que fez, que a gente que entendeu, que Deus falou com a gente especificamente, sobre temas importantes. Então, aqui eu coloquei sobre os atributos de Deus. Mas pode ser sobre família, sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre igreja, sabe? Tem tantos temas que a Bíblia aborda e que é tão legal a gente ter um compilado de versículos sobre esses temas. Então essa seria uma outra forma aí de você fazer suas anotações e seus estudos da Bíblia. Terminando esse caderno, eu parti para outro, que foi este daqui. Ano passado, na pandemia, eu comecei a estudar o livro inteiro, a Bíblia inteira. E a ideia é que eu queria ter justamente anotações da Bíblia inteira, tá vendo? Então, na ordem de leitura que eu fiz, eu comecei a fazer anotações dos livros. E aí eu até no final, quando eu terminei tudo, coloquei aqui nessa contracapa, né? Eu acabei... não achei legal colocar nessa página aqui, coloquei na contracapa mesmo. Então, esses dois cadernos, eles têm anotações da Bíblia inteira, tá vendo? Por ordem, como eu escrevi aqui. Ordem da Bíblia não, né? Essa ordem aqui que eu fui lendo, assim. E essas anotações, como eu li a Bíblia em um ano, foi um pouquinho mais, acho que foi 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim. Só faltou, na verdade,
Pra não dizer que eu tô mentindo, né, gente? O crente não pode mentir. Faltou, na verdade, Apocalipse, que Apocalipse eu quero estudar mais a fundo, e aí acabou que até hoje eu não foquei em Apocalipse. Mas aí falta acrescentar ele nesses livros aqui. Então aqui é a questão de Atos, né? Eu tava lendo com comentário. Então Atos, eu anotei um monte de coisa, ó, vocês podem ver. Ó, capítulo 13 e 14, anotei um monte de coisa. Capítulo 16, tá vendo? Então, Atos realmente foi um livro que eu anotei muito. Mas não foram todos os livros que aconteceram isso. Deixa eu achar o mais normal pra gente conversar melhor, né? Pra vocês não se assustarem. A ideia é vocês fazerem... Não tem regra, sabe? É você fazer como você quiser mesmo. Ó, aqui em Gênesis. Gênesis eu já anotei um pouco menos, tá vendo? Tem bastante também, mas tem um pouco menos do que em Atos. E eram coisas, às vezes, que eu sentia Deus falando comigo, algo que eu achei importante, algo que eu pesquisei na internet e vi ali um comentário sobre. A questão também, ó, das genealogias, isso ajuda muito a entender melhor, a ligar, a conectar melhor as histórias, sabe? Às vezes a gente passa batido por essas genealogias, só que se elas estão ali, são importantes também, de alguma forma. Então essa é uma boa forma de você focar e estudar mais nas genealogias. Enfim... esse caderno é isso, aí esse daqui é a continuação, ó. Aqui tem de 1 Pedro, como vocês estão vendo. Ó, geralmente eu coloco uma introdução do livro geral e aí depois eu entro por capítulo, tá vendo? Aqui esse livro já tá, esse caderno já tá mais acabadão. Esse daqui eu tava anotando bem mais bonitinho, vocês viram, né? Aí esse daqui já é o caderno do dia a dia mesmo. Outra coisa que eu gosto também é de colocar o dia, tá vendo? Isso é legal porque depois você retoma, né, em algum outro momento. E, cara, é interessante, né, ver o que Deus falou pra você ali naquele momento, em que época você tava ali. Às vezes eu acrescento algumas outras coisas. Então não tem muito segredo, ó. Esse caderno, ele é totalmente assim. Eu usei diariamente aí ano passado. Se você tá gostando dessas dicas, não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos, deixar seu like, seu comentário, que isso apoia muito o meu trabalho aqui na internet. E também aqui na descrição tem um link pra Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon através desse link, você apoia muito o meu trabalho por aqui. E agora o que eu tô usando é esse caderno aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu tenho feito. Eu comecei fazendo um curso de teologia desse pastor aqui, gente, muito bom o conteúdo dele, recomendo. Não continuei, infelizmente, fiz acho que as 3 primeiras disciplinas, então aqui tem umas anotações desse curso, tá vendo? Aí, olha só, que eu recomendei pra vocês lá atrás, eu fiz nesse caderno também. O que a Bíblia diz sobre dinheiro? Coloquei só 2 versículos até o momento, né? Mas essa é a ideia. O que a Bíblia diz sobre o coração? E aqui sobre pessoa, então sobre a pessoa, né? Não ficou muito claro. Sugiro que vocês façam outro jeito. Mas esse caderno aqui foi isso. E aí aqui também eu gosto de ler anotando. Então basicamente eu comecei de novo, ó, tá vendo? O dia que eu tava lendo, que eu li. E aí o que Deus falou comigo, sabe? Aqui também, ó. Novamente, aqui eu tava lendo Mateus. Então é algo muito livre. Às vezes eu coloco uma pesquisa mais intensa que eu fiz, às vezes o que Deus falou comigo, mas eu valorizo muito essa parte de anotar, essa parte de você colocar no papel, meditar sobre aquilo, sabe? É algo que a Bíblia fala muito e eu acho que escrever ajuda muito a gente nesse processo de meditar. Então é isso, esses foram aí meus cadernos de anotações bíblicas, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha dado algum insight. Me conta aqui nos comentários o que você faz geralmente de anotação, se você já tem o hábito de anotar, se não tem, se você pretende adquirir. Eu quero conversar com vocês aí nos comentários, que eu gosto muito dessa troca que a gente tem aqui no YouTube. Então é isso, não esquece de se inscrever também, deixar seu like, seu comentário, e que isso apoia muito o meu trabalho. E é isso, tchauzinho!